Então vamos lá, hoje vamos falar sobre confiança, né? Como promover confiança. E na verdade a gente está falando de promover confiança também no intuito de poder manter os negócios, né? Porque o negócio tá feio, né? O Mathieu estava falando agora, né? Agora há pouco ele tem uma loja de imóveis, né? Tem 4 lojas de imóveis fechadas, perda de 95% do faturamento e realmente não tem muito o que fazer, né? Complicado. Então, como que a gente consegue manter, de repente, a confiança dos empregados, da equipe, né? Para quem pode ainda fazer negócio, como que a gente pode manter esse nível de confiança com os clientes? Então, é sobre isso que nós vamos falar, ok? Então, é, a primeira coisa que gostaria de trazer para vocês, deixa eu ver aqui só uma coisa aqui para ver se eu estou tá gravando, sim. A primeira coisa que eu gostaria de trazer é o seguinte: é, nós estamos num momento de crise. Eu acho que o momento de crise é um momento também para se destacar, né? Se destacar como líder, se destacar como profissional, né? São oportunidades que a gente está tendo agora de mostrar o nosso caráter e quem nós somos, né? Então, a primeira coisa que eu quero trazer é, para mim, o que é o líder do futuro, né? Está muito claro que, um pouco como Jesus Cristo, dividir o tempo em dois, né? Tem antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo. Eu acho que a gente vai ter antes do coronavírus e depois do coronavírus, né? Então, muitas coisas vão mudar, isso é certo, né? A gente viu eventos como 11 de setembro também dividiu o tempo, né? Com relação à segurança de aeroportos, com relação à segurança até mesmo de TI, né? Se replicou agora os data centers, se replicou uma série de coisas. Então, eu gostaria de trazer um pouco essa visão minha do que é o líder do futuro. Para mim, a gente está no mundo VUC, né? Aquele mundo volátil, né? Um mundo realmente que está mudando constantemente, né? Então, para mim, a primeira característica que o líder do futuro vai ter que ter é que ele vai ter que ser um agente de mudança. Ou seja, ele vai ter que ser uma pessoa que é capaz justamente de promover a mudança, né? De acompanhar a mudança. De ser aquele cara que vai levar o time justamente a sair da zona de conforto para poder se adaptar às novas realidades. E a gente vê que essas novas realidades realmente elas acontecem assim numa velocidade que às vezes a gente perde, né, o controle, né? Então, estou silenciando algumas notificações aqui, gente, no mesmo tempo. E, do mesmo tempo, essa mudança ela gera desconfiança, ela gera medo, né? Ninguém, afinal, quer mudar, né? A gente gosta de ficar na zona de conforto, isso é a verdade, né? Então, do mesmo tempo, esse líder do futuro tem uma outra característica que ele vai ter que ter, que é ser um promotor de confiança, né? Porque são duas coisas antagônicas, né? A mudança gera medo, gera desconfiança, e do mesmo tempo que ele tem que ser agente de mudança, ele tem que levar as pessoas a mudar e a se adaptar, do mesmo tempo ele tem que ser um cara que promova muita confiança para conseguir engajar as pessoas, né? Então, essa é um pouco a minha visão do líder do futuro. Não sei o que vocês acham. Quiser comentar, pode entrar no microfone, também pode digitar no chat se você se sentir mais à vontade. E aí é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar. Por quê? Porque, na verdade, a gente está se vendo numa situação crítica, mas eu me pergunto, será que no futuro não vai ter outros vírus, né? Outros Covid-19, de repente vai ter o Covid-20, 21, 22, né? Cara, eu acho que assim, a gente vai viver, a gente vai ter vírus, a gente pode ter guerras, a gente pode ter outras coisas que vêm acontecendo, revoluções, né, que vão vir, e a velocidade com a qual essas coisas estão acontecendo é muito rápido, e às vezes a gente perde totalmente o controle sobre isso. Então, o quanto a gente consegue se preparar com isso? Sobre isso que eu queria falar sobre isso hoje, né? Então, vamos lá. Para contextualizar o contexto da confiança, gostaria de trazer 3 definições de 3 palavras que são diferentes e que muitas vezes aqui na América Latina as pessoas confundem, né? Então, existe o conceito da confiança, da confiabilidade e da segurança. O que é confiança? Hoje nós vamos falar de confiança, então nós vamos falar dessa primeira palavra aqui, né? A confiança é a competência, é uma competência de você poder transmitir essa confiança e fazer as pessoas realmente se aproximar de você. Já a confiabilidade, ela está ligada ao seu caráter. A confiabilidade é saber se você é digno de confiança.
saber se você é uma pessoa honesta, ética, se você é uma pessoa que realmente compra o que faz e tudo mais. Ou seja, você realmente é confiável. E a analogia que eu pego a analogia desses políticos, né? Às vezes você tem um político corrupto, então que não é confiável, o cara é corrupto, mas é uma pessoa que quando ele sobe no palco, quando está na frente da televisão, na frente da câmera, é um cara que transmite muita confiança. Ele transmite tanta confiança no palco que esse cara é eleito, mas ele não é confiável. Percebe a diferença? Então existe uma diferença aqui entre confiança e confiabilidade. Então a gente vai tratar hoje da confiança no sentido da competência, tá? Como que a gente consegue transmitir confiança por meio de nossos comportamentos? A gente não vai entrar no âmbito do caráter das pessoas, tá? E tem essa terceira palavra que é a segurança, né? Então, às vezes, as pessoas elas se sentem inseguras, mas a insegurança não necessariamente é desconfiança, né? Então, por exemplo, imagine que você, nesse momento, né, eu acho que tem muita gente que sinta insegurança, uma extrema insegurança, porque ninguém consegue enxergar o dia seguinte, né? Mas isso não quer dizer que existe desconfiança entre as pessoas. E, às vezes, isso precisa ser dito aqui no Brasil, principalmente na América Latina. Por quê? Porque estamos numa cultura de relacionamento. É diferente da Europa, onde é uma cultura muito mais racional. Aqui, com uma cultura de relacionamento, às vezes você chama o seu funcionário, a pessoa da sua equipe, que te entregou um relatório onde os números desse relatório, enfim, o conteúdo do relatório está muito ruim, né? E aí, o que acontece? Você chama essa pessoa e você quer dar um feedback para ela, né? E na hora de dar o feedback, você fala assim, pô, esse relatório é uma merda. E a pessoa ela não escuta esse relatório é uma merda. A pessoa escuta, eu sou uma merda. Ela leva a nível pessoal. Quando a gente está numa cultura relacional, a gente leva tudo a nível pessoal. E isso é um problema, porque você não está afim de falar da relação da pessoa, que você tem com a pessoa, você está afim de falar do relatório. E o relatório, de fato, está mal, não está bem, né? Então, é importante nesse momento deixar claro para a pessoa, olha, eu te amo, né? Eu confio pra caramba em você, você é uma pessoa super profissional, mas esse relatório realmente a gente precisa conversar, ele me deixa muito insegura. Eu gostaria de tratar do relatório, do conteúdo do relatório, e não da nossa relação, beleza? Tá ok? Então, isso às vezes, aqui no Brasil, a gente tem que fazer questão de falar isso. Isso não é tão óbvio. Na Europa, você pode quebrar pau. Você vê reuniões, as pessoas quebram pau. E quando sai da reunião, o pessoal vai tomar uma cerveja, está tudo bem, são amigos, né? Lá as pessoas conseguem separar o lado pessoal e o lado profissional. As pessoas não levam a nível pessoal, né? Quando levam uma bronca do chefe, né? Aqui as pessoas têm muita dificuldade nisso aí. E numa situação crítica como essa que a gente está vivendo, onde as pessoas estão à distância, ou seja, a gente não tem a pessoa na nossa frente, né? Às vezes a gente vai ter a pessoa no telefone, ou seja, a gente não tem um contato visual com essa pessoa, a gente precisa reforçar ainda mais essas questões, né? Deixar muito claro para as pessoas, olha, eu confio em você, mas a situação me deixa muito seguro. Vamos tratar da nossa insegurança, vamos fazer uma reunião de crise, mas não tem crise entre nós, né? Tá, faz sentido o que eu estou falando para vocês? Deixa eu ver aqui o chat aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. A Tânia fala, né, pensa da mesma forma que você. O Júlio coloca, né, o líder no cenário atual precisa de ser um porto seguro. Legal. Ele tem a missão de inspirar e criar confiança com o time para que eles possam se acalmar e ir em frente. Muito bem, Júlio, é por aí mesmo, né? O Alexandre, né, exatamente isso. E o Júlio completa, né, em toda a América Latina, isso é uma realidade, Cirilo. Vejo isso em todos os países do continente, 100%. Muito bem. Legal. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Vejo que o Nicola também entrou agora. Bem-vinda, Nicola. Vamos ver um pequeno vídeo agora que vai nos apresentar um pouco como é composta a confiança, tá? Nós, na CBS, nós criamos uma ferramenta para poder medir a confiança, né? Então, um assessment que nos permite medir a confiança. Esse aqui é um pequeno vídeo que nos apresenta as componentes da confiança e como funciona, tá? E aí vou utilizar para a gente poder ir mais rápido, depois a gente volta para esse tema.
agora? Talvez você já tenha se deparado com situações que te deixaram bastante inseguro, apesar de estar frente a pessoas que considera confiáveis, éticas e honestas. Pois é, às vezes, por melhores intenções que tenhamos, nossos comportamentos podem demonstrar desconfiança e fazer com que as pessoas ao nosso redor adiem decisões, recusem propostas ou até mesmo se afastem de nós. Agora, imagine poder compreender melhor as relações interpessoais e, assim, identificar quais comportamentos promovem confiança ou, ao contrário, os que geram desconfiança. Essa é exatamente a nossa proposta. Com o Start Trust, você terá muito mais do que um relatório sobre seu nível de confiança. Terá uma ferramenta para aumentar a sua performance, melhorando seus relacionamentos por meio da confiança em seus 3 níveis: a autoconfiança, a confiança dada e a confiança recebida. Há alguns anos, um grupo de pessoas de todos os horizontes se reuniram para discutir sobre o tema da confiança. E depois de anos de pesquisa, elaboraram as 7 habilidades que você precisa desenvolver para melhorar a competência da confiança. Aqui estão elas: a fé, a integridade, o livre-arbítrio, a empatia, o direito ao erro, a temporalidade e a cooperação. A confiança está presente em toda a nossa vida. Por isso, escolhemos medi-la em 6 âmbitos específicos: a família e os amigos, a sociedade, a organização e o trabalho, a liderança, a equipe, os clientes e stakeholders. O relatório apresentará os resultados de sua autopercepção, sua autoavaliação, comparação com sua equipe e a possibilidade de ter a percepção de seus colegas por meio do teste na modalidade 360 graus. Agora, eu te pergunto, se você não tiver autoconfiança, conseguirá confiar em outra pessoa? Provavelmente não. E se você não confia no outro, você acredita que o outro confiará em você? Provavelmente não também. Portanto, a confiança começa consigo mesmo. Para saber mais, acesse www.starttrust.app. Muito bem. Então a gente vê que as coisas começam com autoconfiança, né? Mas será que é fácil a gente ter autoconfiança? Nem sempre a gente consegue ter autoconfiança nos momentos de crise, nos momentos críticos, né? Olha esse carinha aqui. Você acha que ele faria o serviço dele se não tivesse autoconfiança? Dá uma olhada aí o que ele faz. Kalau di tepi kemarin beri anu le. Baroy boboro. Ano ko 2 orang, ano ko nang 2 orang. Gente, dá até frio na barriga, né? Quando você vê isso aí, né? Você fala assim, caramba, como que os caras fazem isso, né? Olha a altura desse cara, né? Enfim, infelizmente, quando a gente está sob pressão, né? Quando está tudo bem, é fácil dizer que a gente está com autoconfiança, né? Quando a gente está ganhando dinheiro, quando a gente está fechando contrato, quando está vendendo bem, né? Aí isso motiva a gente naturalmente, né? Então é fácil ter essa autoconfiança. Para ver que quando o mundo está desabando,
o negócio pega, né? Então não é tão fácil, né? Conseguir ter essa autoconfiança, né? Olha só, eu gosto muito dessa frase do Warren Buffett, né? Que fala que a confiança é como o ar que respiramos. Quando tem, ninguém percebe, mas quando vem a faltar, todo mundo anota rapidamente. E realmente é isso que nós estamos vivendo agora, né? Esse clima que é quase que um clima de pânico generalizado, global, né? Eu acho que é a primeira vez na história que isso acontece. E com uma velocidade assim, rastro de pólvora, né? Incrível, né? A velocidade com a qual está indo, né? Então realmente a gente está no momento em que parece que o ar está faltando, né? Em que as pessoas começam a sufocar, né? De tanta desconfiança, né? Então o Warren Buffett ele tem uma história interessante, né? Um cara que tem 89 anos e que fez a vida inteira dele baseado na confiança, né? Comprou empresa sem fazer due diligência, né? Simplesmente porque confiava na entidade, né? Então, assim, bem interessante de ver como é possível também utilizar a confiança para poder fazer sucesso. Ao contrário, né, tem o Adel Neumann, não sei se vocês conhecem essa pessoa, ele é o dono da WeWork, né? É um americano, né, jovem, tem 40 anos, e ele viu a sua empresa simplesmente perder 94 bilhões de dólares em 3 meses. Isso não foi por causa da crise, não foi por causa de nada, né? Se vocês foram ver, a gente está falando do ano passado, né? Olha só, em julho, a empresa dele valia 104 bilhões. E outubro, 3 meses depois, a empresa passou a 10 bi. Continua sendo uma empresa grande, mas olha só que loucura isso, né? E isso por quê? Isso porque simplesmente ele teve os comportamentos que, na verdade, fizeram as pessoas, os investidores, se retrair. Olha o quanto nossos comportamentos refletem nos nossos negócios, né? Então, aqui a gente está falando de, né, claro, de uma empresa que fez o IPO, né, e que, enfim, contava com investimentos pesados, né? Mas os comportamentos dele, conflito de interesse, essa falta de transparência, ele teve uma série de atitudes antiéticas dentro da empresa, fizeram com que, inclusive, tiraram ele do negócio, né? Colocaram 2 CEOs no lugar dele agora, né? Tem 2 co-CEOs, né, que trabalham no lugar dele. Tiraram ele porque, se você for ver, esses 10 bilhões, na verdade, é o valor que foi depositado por um fundo de investimento chinês, né? Ou seja, é o valor das liquidez, né? Porque o valor mesmo da marca, da empresa, despencou, né? Então, é só para mostrar aqui o quanto, na verdade, a gente pode ver que tanto a confiança quanto a desconfiança pode promover o acabar com o negócio, né? E a gente está exatamente nesse cenário agora, né? Então, acho que é bem importante a gente tomar consciência justamente de que tipo de comportamento a gente está tendo nesse momento, né? Que imagem a gente está transmitindo para o mercado e qual pode ser o impacto que o nosso negócio, a nossa vida pode ter, tá? Alexandre, você quer comentar alguma coisa? Então, boa tarde a todos, né? Eu concordo com isso e vou além, né? Então, assim, hoje, nós todos estamos num processo de transformação interna por conta dessa situação que nós vivemos. Então, a partir do momento que existe essa transformação interna, essa autoconfiança, porque temos que ter autoconfiança, nós conseguimos transmitir a confiança para os nossos liderados e, consequentemente, para o mercado. Então, essa é a visão que eu tenho hoje dessa situação que nós estamos vivendo. Não, sem dúvida, Alexandre. Eu acho que, principalmente, quem estiver numa posição de liderança, eu diria que não é um querer, é uma obrigação, neste momento, de ser um promotor de confiança. É nossa obrigação como líder de mostrar o exemplo, né? Eu acho que isso é um ponto super importante, né? Muito bem. Continuando, eu trouxe algumas estatísticas. Olha só, uma estatística de 2016, né? Ou seja, já tem 4 anos. Então não é de ontem isso aqui. Mas olha só, a PwC fez uma pesquisa, naquela pesquisa de CEO que eles fazem todo ano. Olha só, 55% dos CEOs reconhecem que a falta de confiança é um freio para a empresa e não faz ideia de como mudar isso. Olha que louco, a gente está falando de mais da metade das pessoas, das empresas, dos CEOs do mundo,
estão falando isso, né? Ou seja, o tema da confiança realmente é um tema central em qualquer organização, né? Outra estatística, ó, agora do Center for Neuroeconomic Studies, né, lá da Califórnia, que diz o seguinte: um colaborador que trabalha num ambiente de confiança, ele reduz o seu estresse de 74%, ele aumenta a sua produtividade de 50%, ele tem uma taxa de engajamento superior a 76%. Olha que interessante. E aí você pergunta, cara, a confiança ela custa o quê para a empresa, né, em termos de dinheiro, né? Na verdade, a gente está falando do investimento de comportamentos da liderança, né? E principalmente isso. Porque, de novo, insegurança nós vamos ter sempre. Agora, confiança, apesar da insegurança, a gente pode manter um alto nível de confiança, né? Então, é isso que nós temos que trabalhar agora. Que tipo de comportamento a gente pode trabalhar agora para poder manter um alto nível de confiança, apesar do alto grau de insegurança que nós vivemos neste momento, né? Olha só, outro fato importante que eu gosto de trazer é o seguinte: a confiança está presente em toda a nossa vida, né? A partir da nossa autoconfiança, a gente lida com a família, amigos, sociedade, governo, empresas, trabalho, colegas, clientes, fornecedores, espiritualidade e saúde, né? Então, assim, quando a gente está falando da autoconfiança, eu falo que talvez dos maiores investimentos que a gente pode fazer nesse momento de insegurança é trabalhar a nossa autoconfiança. Porque ela vai impactar em todo o nosso relacionamento. Não existe relacionamento sem confiança. Não existe. E isso não é só no negócio, é na nossa vida, de maneira geral, né? Então, como que a gente consegue manter isso, né? Olha esse pequeno vídeo aqui. ¿Qué es esto? Un billete. ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo, 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaquen, tú vales lo mismo. Y yo creo que vales mucho. Então é interessante, né, de ver isso, né? Às vezes a gente se desvaloriza justamente quando a gente perde a nossa autoconfiança, a gente perde a noção de valor que a gente tem, né? E eu acho que cada um, né, não conhece pessoalmente cada um, mas imagine que cada um tem as suas competências, cada um está trabalhando, cada um tem o seu valor, né? E apesar do alto grau de insegurança que a gente está vivendo, a gente não pode perder a noção do valor que nós temos, né? Pegando o caso por exemplo, do Mathieu, que tem 4 lojas de imóveis, não é porque as lojas dele estão fechadas que a marca dele, os móveis dele não tem valor, que o negócio dele não tem valor. Está fechado por outras circunstâncias. Então, isso é muito importante, que a gente não se deixe abalar por causa de fatores externos que não dependem da gente, né? Da mesma forma, né, não sei se o Cláudio está aqui, né? Acho que ele estava conectado. O pessoal da Pensalada, né, que é cliente nosso, né, se vire com a explosão do dólar, se vire com algumas encomendas, né, alguns pedidos cancelados, porque o cliente deles falaram, ó, cara, eu tenho um budget para pagar $1 não $5.2, né? E aí você vê, né, seus pedidos despencar, seu faturamento despencar, sua quantidade de vendas cair. E aí isso afeta nossa autoestima, nossa autoconfiança, né? Mas a gente tem que perceber, né? Isso é um fator externo. Isso é insegurança, não é confiança, né? Agora, como que eu posso entender muito bem que o meu cliente agora não tem o budget para pagar $5.2, mas eu posso manter uma relação de confiança com ele. Eu não tenho que desconfiar desse cliente. E ele não pode desconfiar de mim. Por quê? Porque a gente sabe que essa situação é passageira. A gente sabe que daqui 3 meses as coisas vão retomar. Talvez o dólar não vai ter baixado, né? Talvez uma série de coisas ainda vão impactar, né? Mas a gente vai ter que retomar os negócios. E se a gente criou um clima de desconfiança com o nosso entorno, a situação vai ser muito mais difícil de ser retomada. Então, agora é o momento justamente para se manter conectado, para a gente justamente manter um alto nível de confiança, aproveitar, aliás, esse momento
para a gente se reconectar com as pessoas, né? Qualquer seja. Pode ser a família dentro de casa, pode ser os amigos que estão longe, de repente a gente aproveita o tempo para se conectar com eles, mas se conectar com as pessoas para manter esse nível de confiança, tá? Então vamos lá. Gente, quais são os 7, vocês lembram as 7 dimensões da confiança? Quem consegue lembrar das 7, né? Apareceram lá no videozinho. Deixa eu ver, tem a Ulrike também que está perguntando, qual é a razão disso? Ulrike, eu não me lembro sobre o que você estava falando. Se quiser, abre o seu microfone e me fala aí. Qual é a sua pergunta aí? Ou se não, explica um pouco mais, só para me saber em relação ao que da sua pergunta. Não, isso era porque os CEOs têm tão pouco confiança. Ok, sobre a relação com relação à estatística, né? Essa pesquisa com os CEOs, por que eles têm essa opinião? Parece que eles não estão bem preparados, talvez foram mais preparados para o aspecto técnico do trabalho, não para o aspecto emocional e people. Exatamente. Na verdade, a gente investigou bastante esse assunto, Ulrike, e o que a gente percebeu? Que, na verdade, assim, se foca muito nos negócios. E quando se foca nos negócios, somente nos números, e se esquece das pessoas, aí sim se cria um clima de desconfiança. Então, isso é uma questão cultural. É realmente uma questão cultural. E, até agora, é uma coisa que não era levada em conta. A questão é a seguinte, com a ascensão da tecnologia, a gente vê que cada vez mais o ser humano, toda a parte produtiva do ser humano, ela vai ser substituída pelo robô, né? E o que vai sobrar para o ser humano? Vai sobrar relacionamento. Porque toda a parte produtiva vai ter sido substituída. A inteligência artificial está chegando com força. Então, é uma questão de anos, alguns anos, para que muitos postos produtivos vão ser eliminados, vão ser trocados por robôs. E aí, o que acontece? Se o relacionamento é o que sobra para o ser humano, relacionamento depende de confiança. E aí que as pessoas não foram preparadas. Nenhuma escola no mundo te ensina na sala de aula a promover confiança. É um tema muito novo. É um tema que está muito em voga, está crescendo, explodindo muito, justamente porque cada vez mais a confiança é necessária nos negócios. A gente está no mundo globalizado, a gente está lidando com pessoas com uma diversidade muito grande, né, de cultura, de línguas, enfim, de vários outros fatores, e às vezes a gente se depara com coisas que a gente não está preparado. Isso gera desconfiança, né? Gera insegurança. Então, as pessoas não foram preparadas para isso. E o fato é que, quando você pode pegar qualquer curso de liderança hoje que tem no mercado, ninguém fala de confiança. O tema não é abordado, não era abordado. Começa a ser agora, né? Tem alguns agora que começam a ser. Obrigada. Vladimir, quer falar alguma coisa? Não, estou chegando agora, desculpa. Tranquilo, beleza. Bem-vindo aí. Então vamos lá. Alguém lembra das 7 dimensões da confiança? São 7 dimensões. Olha só, tem 3 dimensões, né, que são individuais, né, e 4 dimensões que são coletivas. Olha que interessante, né? Não sei se vocês lembram, a gente tem 3 níveis de confiança. A autoconfiança, a confiança que eu dou para o outro e a confiança que eu recebo do outro, né? Então, nós temos 7 dimensões, 3 individuais e 4 coletivas. Então, vamos ver aqui, ó. O Ulrike tá legal. Fé, integridade, livre-arbítrio, empatia. Legal, tem 4. Deixa eu ver o Alexandre. Exatamente por isso que nós estamos passando por essa situação. Devemos melhorar os nossos relacionamentos. É isso aí. Aliás, eu vou falar, gente, isso aqui não é só por causa do coronavírus. É uma questão geral no mundo, né? É uma questão que vai ter que ser trabalhada de qualquer jeito. A Tânia, acredito que a pandemia vai trazer nova priorização de valores e a confiança passará, consequentemente, a ser vista de forma diferente. Concordo com você, Tânia. Aliás, a grande aposta nossa é justamente essa. Sidmar, você quer falar? Sidmar, você chegou agora. Não, acabei de chegar. Estava no outro call aqui e consegui entrar só agora. Ok, bem-vindo aí. Vou cortar seu microfone, tá? Tá ótimo.
Então vamos lá, vamos ver as 7 dimensões da confiança. A primeira é a fé, né? A fé é interessante, né? As pessoas às vezes confundem a fé com religião, tá? Quero deixar claro que aqui a palavra fé, a gente está falando da competência de acreditar numa coisa que eu não posso materializar, né? Então, claro que para acreditar em Deus eu preciso ter fé, né? Um ato de fé é você acreditar numa coisa que você não vê, né? Mas aqui a gente está falando da fé como competência, não tem nada a ver com religião, ok? Depois nós temos efetivamente a integridade. O que é integridade? As pessoas às vezes confundem integridade com ética, né? A integridade é você ter coerência entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz, né? Então, ter congruência entre pensamento, palavras e ação, né? Essa é a integridade. Depois nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, né? Todo mundo está livre para fazer o que quer. Então, existem regras na sociedade e leis, né? Existe código de ética dentro das empresas, existe uma série de regras, né? E cada um é livre de seguir ou não essas regras, né? Então, o livre-arbítrio, ele traz justamente esse conceito de dizer, ok, você pode fazer o que você quiser, mas o quanto você se responsabiliza pelas ações que você assume, pelos atos que você faz, né? Então, por exemplo, tem confinamento, né? Alguns países como a Itália, confinamento total, né? As pessoas são proibidas de sair na rua, né? Então, ok, eu posso sair na rua, né? Eu estou indo contra os decretos, contra a lei. O quanto eu assumo as responsabilidades disso, de eu poder me infectar ou de voltar de repente com o vírus dentro de casa e matar uma pessoa por conta disso que poderia ficar infectado, né? Então, tudo você pode, mas o quanto a gente assume a responsabilidade. Então, o livre-arbítrio dentro do conceito da confiança é isso. São as pessoas que assumem as suas responsabilidades, né? Tomam as suas decisões e assumem as suas responsabilidades. Então, essas 3 primeiras, azuis, né, são as 3 competências, as 3 habilidades, as 3 dimensões que só dependem de você, né? São habilidades pessoais. Depois nós temos a empatia. Então, a empatia, ela implica uma outra pessoa. Você é empática com alguém, né? Você não é empático com você mesmo, você é empático com alguém, tem que ter outra pessoa. Então, olha só, quando a gente fala da empatia, muita gente traduz a empatia, né, a definição da empatia por a empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Eu já não concordo muito com essa definição, né? Imagine justamente os médicos, né, o pessoal de saúde nesse momento, se o médico tivesse que sentir a dor de todos os pacientes na emergência, né? O cara morre. Então, o médico ele não pode se colocar no lugar do outro, mas ele tem que entender, ele tem que se conectar com a pessoa. Então, na verdade, a empatia, quando você é capaz de você se conectar com a realidade do outro. Mas isso não quer dizer que você tem que entrar no lugar do outro, né? Então, fazer a leitura de quem está na minha frente é uma coisa. Se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro é outra, tá? Então, a empatia é isso. O quanto eu consigo me conectar com o outro, né? O Plínio está falando, né? Na minha opinião, na opinião de vocês, empresas quebrarão ou vão conseguir sair dessa pandemia? Hotéis, operadores de navio, aviações, coitadinha dos pequenos portos, né? Se quiser, Plínio, eu vou só finalizar essa parte, depois eu volto na sua pergunta, ok? Só para a gente não perder o fio aí da conversa, tá? Então, a empatia é isso, né? A gente conseguir se conectar com os outros. Depois nós temos o direito ao erro. Às vezes essa dimensão ela não é muito entendida, então eu vou explicar. O direito ao erro é o seguinte: vocês concordam que no conceito de liderança existe a competência de delegação? Eu nunca vou delegar uma tarefa se eu não dou a meu subordinado, a pessoa para quem vou delegar, o direito de errar. Porque se eu não dou ao outro o direito de errar, eu vou centralizar. Sabe aquele negócio que, não, deixa que eu faço porque o cara vai fazer merda, não vai dar certo, eu prefiro fazer eu mesmo. Aí essa pessoa que está falando isso, ela não está dando o direito ao outro de errar. Então, errar é humano, né? Isso não quer dizer que eu estou aqui para poder aceitar mal qualidade, coisas mal feitas, o que eu aceito o erro. Não é isso. Eu tenho que aceitar que o erro é humano, tá? Então, eu tenho que aceitar que o outro não necessariamente vai fazer da mesma forma que eu. Eu tenho que aceitar que, de repente, o como dele vai ser diferente do meu, né?
Então, eu tenho que aceitar isso, né? Outra coisa, se você pega a questão da inovação, não tem inovação, não tem criatividade se você não tem direito ao erro. A inovação, ela vem diretamente da tentativa e erro. E eu vou testando as coisas. Conforme eu vou testando as coisas, eu vou encontrar coisas novas. Então, se eu não aceito que eu posso errar, se eu não aceito o erro, eu não vou inovar. Eu vou continuar com aquilo que eu tenho, né? Então, isso é uma dimensão também que é relacionada a outra, né? Depois nós temos a temporalidade. Temporalidade então, é a relação que nós temos com o tempo, né? Então, dentro dessa relação que nós temos com o tempo, existe duas coisas, né? O tempo existe o passado e o presente. O futuro não existe ainda, né? Existe o passado, existe o presente, né? O futuro ele vai ser feito do meu presente, ok? Então, o que nós temos no passado? No passado, nós temos duas situações. A primeira gato escaldado tem medo de água fria. Conhece essa expressão? Né? Ou seja, eu já me lasquei tanto, né, que isso aqui nunca mais eu vou fazer. Né? Então, eu fico com medo. Né? Eu já me queimei com fogo, então, quando vê uma chama, eu fico longe. Né? Eu fico com medo. Né? E a segunda situação time que se ganha não se mexe. Então, sempre fiz assim, sempre deu certo, então não vejo por que mudar. Então, nos dois casos, que seja positivo ou negativo, a gente cria umas crenças dentro da gente que nos limita. E isso nos impede, às vezes, de tomar decisões. Nos impede, às vezes, de inovar. Nos impede, às vezes, de confiar. Né? Então, isso aqui é a relação do passado. Na relação do presente, vocês concordam que o meu futuro é feito de agora. Então, o ser humano ele tem uma competência incrível que é de se autossabotar. A gente vive se autossabotando o tempo inteiro, se dando tiro no pé. Vocês conhecem outro animal no planeta que polui a água que bebe? Vocês conhecem outro animal no planeta que polui o ar que respira? Somos o único animal que faz isso. Eu não tenho nada mais vital do que a água e ar. Então, a gente vive se dando tiro no pé. Então, dando um exemplo concreto, né? Você, falando de confiança, né? Você quer criar uma relação de confiança com uma pessoa, uma relação de longo prazo, né? E aí você começa a relação mentindo. Você começa com mentira. Você acha que isso vai se sustentar no longo prazo? Né? Então, a mentira é uma autossabotagem. Não existe relação de longo prazo baseada em mentira. Um dia ou outro, né? Todo mundo sabe que a mentira tem perna curta, né? Então, um dia ou outro isso cai. E aí o nível de desconfiança gerado pela descoberta da mentira vai ser aí estrondoso, né? E aí vai ser aquele pote de porcelana quebrada, né? Que nunca mais volta a ser igual, né? Por mais que a gente vai tentar colar os pedaços. Então, essa é a temporalidade, né? O quanto a gente lida com o nosso passado, né? Então, dentro disso, existe a dimensão do perdão. O quanto eu sou capaz de perdoar, né? Me perdoar a mim mesmo e perdoar ao outro. Né? Então, existe uma série de mágoas que se acumulam na vida, o quanto eu sou capaz de perdoar. Então, perdoar não é esquecer, não é isentar a justiça. Não, perdoar é descarregar o peso que eu tenho nas costas para poder seguir em frente. Ou seja, eu gosto de dizer que perdoar é virar a página. Então, a página do seu livro da vida, ela continua escrita a página. Mas eu estou virando, eu estou me dando a oportunidade de escrever uma página em branco. Né? O dia que eu quiser reencontrar o conteúdo, é só voltar lá atrás que eu vou ter todo o conteúdo. Então, perdoar não é arrancar a página, né, que seria esquecer, não quero esquecer, mas ouvir a página. Me dou essa oportunidade. Então, a temporalidade é justamente isso. O quanto eu sou capaz de perdoar e o quanto eu sou capaz de não me autossabotar no meu presente. Ok? O Ulrich está falando aqui que tem um livro muito bom que fala sobre a nossa domesticação. Os 4 compromissos... Não, deixa eu ver aqui, os 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz. Legal. Se você pode depois colocar a referência, o link também, seria legal, para que todo mundo possa acessar. Né? A Tânia está comentando, gosto de ter o perdão abordado nesse contexto. Né? Vulnerabilidade nos torna mais confiáveis. Exatamente. Saber, né, um chefe que chega, reconhece o erro, né, e chega para a sua equipe, gente, eu assumo que eu errei e eu peço perdão para vocês. Né? Ele está demonstrando a capacidade de se dar o direito de errar, assumir realmente a sua responsabilidade com relação ao livre-arbítrio e também de trabalhar a sua temporalidade com relação ao perdão. Olha que legal.
né? Bem interessante isso, né? E aí, por fim, a última dimensão é a cooperação. Então, a cooperação é a capacidade, né, de trabalhar em equipe e de entender que, dentro da definição de papéis e responsabilidade que a gente tem entre nós, a corresponsabilidade que nós temos entre nós. Então, o meu trabalho, o meu trabalho está correlacionado ao outro. Então, se eu não fizer um bom trabalho, isso vai impactar o outro. E vice-versa, né? Então, eu gosto muito da imagem do pit stop, né? Para você fazer um pit stop em 1,8 segundo, né? E trocar 4 rodas, encher um tanque, fazer tudo que eles têm que fazer em 1 segundo, haja cooperação, né? E eu acho que neste momento, o que mais temos que trabalhar, talvez, é justamente essa tal de cooperação. Manter as pessoas unidas, apesar delas estar à distância, né? Ok? Alguma dúvida com relação às 7 dimensões da confiança? A Tânia está falando também, né? Tenho falado muito sobre isso ultimamente, né? Ainda mais em tempos incertos, onde a segurança na tomada de decisão está abalada. É isso aí. Eu acho que é um tema bem relevante no momento. Legal. Então vamos em frente aqui, ó. Ronaldo quer falar? Alô? Oi, Ronaldo. Quer comentar alguma coisa? Tô ouvindo. É o Michael? Não, aqui é o Cirilo. Alô? Oi. Quer comentar alguma coisa, Ronaldo? Aguarda um pouquinho que o áudio está um pouco ruim. Só me aguarda um pouquinho. Tá, vou te colocar no mute para poder continuar, tá, Ronaldo? Tá. Então vamos lá. Ô, Cirilo. Diga. Oswaldo falando. Pode falar, Oswaldo. Eu gostaria de complementar aí. Eu percebo que a questão da integridade ela é muito forte, porque as pessoas hoje elas tendem a prometer muito, principalmente o líder, né? Eu tenho uma rede de escolas de inglês, a gente tem alguns franqueados também, a gente é uma franqueadora, e a gente percebe que os líderes, para poder conseguir com que seus liderados façam algo, eles prometem muitas coisas que eles não vão conseguir cumprir. Então, promete um crescimento, promete um bônus, promete um cargo. Então, por um certo tempo, isso até vai funcionando. Mas no médio prazo, no longo prazo, isso cai por terra. E aí esse cara, aí todo mundo vai perdendo a confiança nele, né? E tem a questão da gente com a gente mesmo. Né? A gente se promete muita coisa que a gente não consegue honrar. Então, aí tem a ver com a autoconfiança, né? A gente deixa de confiar na gente mesmo. A gente se compromete a fazer uma dieta, não faz. A gente se compromete a ir para uma academia, não faz. Se compromete a ajudar um próximo, não ajuda. E a gente mesmo começa a se sabotar nesse processo. Então, para mim, a questão da integridade ela é muito forte nessa questão de gerar confiança para as pessoas. Falar o que a gente pode fazer e aquilo que a gente faz, né? Esse é um ponto bem interessante, Oswaldo, que você tá abordando. Eu falo que a integridade é muito difícil, né? É uma das dimensões mais difíceis, né? Você pegou, né, a lista das boas resoluções que a gente faz no final do ano, né? Vou emagrecer, vou fazer tal coisa, né? Quantas pessoas realmente conseguem, né? Pouquíssimas, né? Pouquíssimas pessoas. E, na verdade, não é por falta de querer. Tem muita gente que quer. Muita gente quer muito, mas não consegue. Então, eu falo que a integridade, ela implica um estado de alerta permanente. Ou seja, é um trabalho consigo mesmo, né? Por isso que é uma dimensão individual, né? Pessoal, mas é um trabalho constante. Não existe diploma para a integridade. Porque a integridade, ela depende diretamente do momento e da situação que você está vivendo. Ou seja, quando está tudo bem, né? Ser íntegro está fácil, né? Mas é quando o bicho está pegando que a gente vê, né, até onde a pessoa vai. E se você for pegar todos os grandes líderes da humanidade, todos eles, do bem e do mal, tá? Você pega desde um Jesus Cristo até um Hitler, um Bin Laden, um Mandela, Gandhi, Martin Luther King, todos esses grandes líderes da humanidade, eles conquistaram pela integridade. O que eles falavam o que eles falavam, eles faziam, né? Então, pro bem e pro mal, tá? Pro bem e pro mal. Tem um livro que eu recomendo para vocês, eu vou digitar aqui no chat, da Susan David, né? A Susan David, ela é uma psicóloga sul-africana que escreveu um livro que chama Agilidade Emocional.
né? Depois vocês podem encontrar digita isso aí no Amazon, né? Vocês vão encontrar. A Susan David, então, ela é uma psicóloga sul-africana. Hoje ela mora em Nova York, ela é professora de Harvard, e ela acompanhou o Mandela até o final da vida dele. É interessante porque ela fala muito sobre essa questão da integridade, né? E ela pesquisou muito esses grandes líderes, justamente, particularmente o Mandela, para poder justamente entender como que esses caras fizeram o que fizeram, né? Olha que chique, a Tânia, ela tem esse livro até com autógrafo, né? Olha, a Tânia é fera mesmo. Então, imagina o Mandela preso durante 27 anos da vida dele. 27 anos. Cara, 27 anos é muito tempo. Quando ele saiu da cadeia, representava metade da vida dele. Esse cara sai da cadeia, ele se elege, né, presidente da África do Sul. Ele se encontra na frente dos torturadores deles, né? E o que ele fala nesse momento? Ele fala, gente, não vou demitir ninguém. Quem quiser pode continuar trabalhando no governo. Eu não vou culpar, eu não vou condenar ninguém. Olha que louco isso aí. O cara foi torturado, privado da privacidade dele durante de tudo, né, da liberdade dele durante 27 anos. Esse cara consegue perdoar. E como que ele consegue perdoar? Justamente pelo alto grau de integridade que ele tem. E aí, qual era o foco dele? O que ele queria, a meta dele, o propósito dele era acabar com o apartheid. E quando ele queria acabar com o apartheid, ele pensou, bom, se eu devolver a mesma moeda para eles, né, eu vou fazer exatamente o que eles fizeram comigo. Então não funciona, né? Então olha só que interessante, né? O quanto ele conseguiu ser íntegro. Isso não quer dizer que o estômago dele não revirou quando ele se encontrou na frente dos carrascos dele, porque certamente não foi fácil, né? Então realmente. Só para concluir, tem negócio que funciona só à base de integridade, né? Se você pegar, por exemplo, o crime organizado, se o cara falar para você, se você fizer isso, você vai morrer, os caras matam para poder ter integridade no negócio e o negócio funcionar. O negócio é totalmente legal, é o que você falou, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né? Exatamente. As máfias, né, funcionam totalmente à base de integridade, né? Os caras ameaçam e fazem para poder você gerar respeito e gerar o medo, né? Exatamente. Então, a integridade não tem nada a ver com ética, com moral, tá? Isso aqui é importante reforçar. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos lá. Agora, de forma muito prática, né? Porque até agora a gente está falando de muita teoria, tá muito bonito, Cirilo, tudo isso aí, mas, cara, como que eu faço para poder renegociar com o meu cliente, porra? Como que eu consigo realmente mudar a minha realidade nesse momento de crise, né? Então, vamos lá. Algumas dicas, né? Como reforçar a confiança com o cliente? As primeiras perguntas que a gente tem que se fazer são as seguintes, né? Qual é o problema? Aonde tem confiança e aonde existe a desconfiança na relação que eu tenho com o meu cliente? Lembro que pode ter muita insegurança, ok? Então, a insegurança a gente tem que tratar de forma racional, a gente tem que encontrar, negociar, a gente vai ter que, né? A gente não vai mudar a realidade do câmbio. O câmbio é o câmbio, né? O câmbio do dólar a gente não pode mudar. Tem umas coisas que a gente não pode mudar. Mas dentro da nossa relação, a gente está querendo reforçar a confiança, ou seja, a gente está querendo reforçar a relação com o cliente, né? Qual é o problema? Então, eu peguei algum exemplo lá, só para a gente ser bem concreto, eu trouxe algum exemplo, tá? Não quer dizer que isso se aplica a todos, mas é só para, né, tentar pragmatizar um pouco o negócio. Então, imagine que o teu cliente fala assim, meu cliente quer adiar meu pedido, né? Independentemente do tipo de produto que você vende, né? O cliente chega e fala, vamos deixar esse pedido lá para frente, né? Esse é o problema que eu estou vivendo, né? Onde tem confiança? Bom, ele sabe que eu sempre compro o que eu falo. Então, ele sabe que eu sou íntegro, né? Eu sempre tenho uma relação de longo prazo com ele, sempre que me comprometi com alguma coisa, ele sabe que o que eu compro, o que eu falo, eu compro, né? Então, isso é um ponto positivo. Isso, né, tem confiança, isso gera confiança com ele. Agora, onde existe a desconfiança? Ele não acredita que vai ajudá-lo agora, né? Então, ele de repente percebe que aquilo que você tem para oferecer agora não faz sentido para ele, ele quer empurrar com a barriga, né? Essa é a situação, tá? Então, o que a gente vai fazer? A minha proposta é a seguinte, faz uma tabelinha, tá? Pode fazer isso no papel de pão, pega uma folha aí, lista aqui, coloca nas colunas as 7 dimensões da confiança, né? E aí a gente vai trazer 3
três coisas. A gente vai dar uma nota, né? A gente vai ver o que falta e a gente vai traçar um plano de ação. Então, olha só, a minha proposta muito concreta aqui. Vamos lá. Nesse caso aqui, né? A gente vai colocar umas notas. Imagine que as notas sejam essas, né? A fé é 2, integridade 9, livre-arbítrio 6, empatia 7, né? Direito ao erro 4, temporalidade 6 e cooperação 6, né? Aonde está pegando? Né? O que está faltando? Aonde está faltando confiança? Né? Está faltando na fé e no direito ao erro. Né? Ou seja, é isso que eu preciso trabalhar. Eu não preciso repetir para o cara que tudo que eu falo, eu compro. Ele já sabe disso. Isso está claro. Não precisa insistir com isso. Né? O problema nesse momento é que o cara não acredita. E não acreditar é um problema de fé. Ele não tem fé, ele perdeu a fé. Né? E também você está sentindo que ele tem um problema com relação ao direito ao erro. Cara, eu não posso errar agora. Se me ferrar, vai ferrar meu cash. Né? Eu tenho que manter meu cash flow, tenho que manter aí minha empresa em dia, não posso entrar no vermelho, não quero me ferrar, eu não tenho direito a errar. Então, os momentos de crise, isso acontece muito. As pessoas perdem a fé e não aceitam mais o direito ao errar. Né? Então, eu vou ter que montar um plano de ação. Né? Eu vou ter um plano de ação especificamente para a fé e eu posso ter um plano de ação especificamente com relação ao direito ao erro. Então, vamos lá. Eu montei aqui, só para exemplificar de novo, esses dois planos de ação. Tá? São sugestões, só para mostrar para vocês como que funciona essa dinâmica e como vocês podem aplicar isso para vocês. Tá? Então, olha só. Imagina um plano de ação relacionado à fé. Né? Então, o que eu posso fazer para que ele volte a acreditar, né? De repente, eu posso contar a história de sucesso e indicar cliente satisfeito. Ou seja, certamente, eu tenho momentos em que as pessoas funcionou e isso pode ajudar ele a acreditar, né? Ou seja, concretizar, de repente, um pouco mais essa questão da fé. Outra coisa, eu posso explicar melhor o conteúdo do pedido, né? E como cada item pode ajudá-lo de forma concreta. Ou seja, apresentar, de repente, um ROI, né, um retorno sobre o investimento. Ó, se você, sobre esse item pode te ajudar com isso. Né? Fazer a pessoa acreditar realmente que você vai poder ajudar ela, né, já que é isso que está pegando. Né? Então, isso aqui pode ser com relação à fé. Né? Eu só estou dando exemplo, né? Pode ter outras 1000 possibilidades, mas é só para contextualizar e mostrar alguma coisa mais concreta. Bom, com relação ao plano de ação sobre o direito ao erro, o que a gente pode fazer? Uma possibilidade é reforçar que eu sou íntegro, aí sim eu estou trazendo uma força que eu tenho e que eu cumpro o que eu prometo, independentemente do que pode acontecer. Então, dizer, olha, ok, a gente pode errar, mas, cara, o que eu vou te prometer agora, independentemente se o dólar subir, se acontecer alguma coisa imprevista, cara, custa o que custar, eu vou te ajudar, eu vou cumprir, independentemente da mudança. E realmente, a gente está no momento em que todos os dias, às vezes da manhã para tarde, já as coisas mudam, né? E aí é complicado, né? Porque a gente tem que se adaptar a isso, né? Então, o quanto eu consigo utilizar a minha integridade para que ele me dê novamente esse direito de errar, para que ele confie novamente com relação a isso, né? Outra possibilidade pode ser de simplesmente dar garantia para ele. Eu posso te dar uma garantia sobre o meu pedido. Te dar uma garantia de que meu preço não vai aumentar, de que realmente eu vou te entregar pelo mesmo valor anterior do frete, né? Porque hoje toda a logística aumentou, né? Então, como que eu consigo, na verdade, criar algum tipo de garantia para tranquilizar ele, para que ele não se vê nessa cilada de, poxa, eu não posso errar agora, né? Como que eu apoio ele para diminuir essa sensação de que ele pode errar, né? Então, isso aqui só um exemplo de plano de ação. Faz sentido para vocês esse tipo de plano de ação? Eu vou voltar no slide anterior para retomar, né? Então, 3 perguntas, né? Qual é o problema? Onde tem confiança? Porque isso tem que usar como argumento. E aonde tem desconfiança, tá? E a partir disso, eu coloco uma nota, verifico o que falta e crio um plano de ação para cada coisa, tá? Depois desse material, gente, no final vou pedir para vocês deixar o seu e-mail. Quem quiser, eu posso mandar esse material para vocês terem, tá? Ok? Faz sentido para vocês isso aqui? Para a gente poder reforçar a confiança com o cliente? A Ulrike está dizendo que sim. Alguém quer comentar? Alguém, de repente, vê alguma dificuldade em fazer isso e quer
um esclarecimento, alguma coisa do tipo, fica à vontade, tá? Para poder ligar seu microfone e comentar. Beleza? Então, vamos lá. Agora, como que a gente pode reforçar a confiança com a equipe? Né? O cliente é importante, a gente precisa reforçar a relação com o cliente, a gente tem que segurar nosso faturamento e tudo mais. Mas a equipe, eu não posso perder minha equipe. Gente, de novo, a gente está falando de um momento passageiro, a gente está falando de uma coisa de 3 meses. Segundo semestre está aqui, né? Em tempos normais, vocês concordam comigo que o tempo voa? A gente não vê o tempo passar, né? Em tempo normal, né? Quando a gente olha, já passou o mês, já passou o ano, né? Agora, a gente tem a sensação de que o tempo, né, tá mais lento, porque a gente está dentro de casa o tempo inteiro. Então, isso realmente faz com que os dias se tornem mais longos, a semana se torna mais longa, em alguns momentos a gente não vê o fim, né? Mas o tempo ele avança exatamente na mesma velocidade que antes. 1 minuto tem 60 segundos. E isso para qualquer lugar do mundo, em qualquer pessoa. Então, é importante que a gente entenda que isso é passageiro, né? Então, a gente precisa manter o nosso time coeso. É fundamental que a gente mantenha o nosso time motivado, porque a retomada vai estar aí para a gente poder fazer acontecer. Ronaldo, você quer falar alguma coisa? Você ligou o seu microfone? Quer comentar alguma coisa? Só reforçando, assim, uma equipe ela é forte quando ela é comprometida, tá? Ela é uma equipe competente e, acima de tudo, ela consegue se adequar a diversas, assim, às adversidades, entendeu? Ela é como se fosse um camaleão, tá? Um camaleão. Perfeito. Ela se adequa às diversidades para poder passar por um período, vamos dizer assim, mais conturbado, tá? É só isso que eu queria ressaltar aí, assim, com relação à equipe, entendeu? Perfeito, Ronaldo. Isso aí é muito bom que você falou. Inclusive, eu diria mais, assim, é o momento para engajar a equipe para que todo mundo faça um esforço, né? A empresa tem que fazer um esforço, a liderança tem que fazer um esforço, mas eles têm que entender também que vão ter que fazer um esforço, né? Essa analogia que você deu de ser camaleão, todo mundo nesse momento tem que se adaptar. É uma realidade que é global. De novo, não é uma situação isolada, não, é global. Ou seja, na Itália, nos Estados Unidos, na África, na China, o mundo inteiro está nessa situação. Todo mundo precisa se adaptar, todo mundo precisa se reinventar. Então, nós precisamos engajar as pessoas justamente para isso. Então, muito bem colocada essa analogia do camaleão. Acho que é bem isso que as pessoas têm que fazer, ser camaleão nesse momento, né? Então, vamos lá. Olha só, com relação à equipe, a minha proposta é a seguinte. A gente vai montar uma tabelinha. A gente vai montar, então, listar, né, as 7 dimensões na vertical. E aí a gente vai simplesmente checar, né? O que eu preciso reforçar com eles? Né? O que está pegando? E aí dá uma ordem de prioridade. Então, bom, mesma coisa, só para dar um exemplo aqui, né, eu citei, né? Imagine que a prioridade número 1 é a fé, a segunda é a empatia, a terceira é a cooperação, né? Então, o que é a fé, né, com minha equipe? Puxa, as pessoas realmente perderam a fé, não acreditam em casa, eles estão achando que vão ficar desempregados, eles estão com medo de não conseguir pagar as contas do final do mês, eles não acreditam que vão conseguir sair dessa, né? Então, a fé realmente está impactando muito, então isso eu identifiquei que é uma coisa que eu preciso trabalhar como prioridade. Empatia, né? De repente as pessoas se sentem isoladas, as pessoas estão dentro de casa, né? E a gente não está no home office normal. A gente está no home office com o cachorro, com o filho, com sogra, né? Com toda a família junto. Então, assim, nem todo mundo tem um espaço físico para poder, né, se isolar, se separar para trabalhar. Às vezes a pessoa tem que trabalhar da sala da cozinha, né, sentado no sofá. Então, realmente, não é fácil isso, né? Então, como que realmente as pessoas elas se sintam, na verdade, conectadas ainda com o negócio? Então, talvez esse é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Nos conectar com as pessoas. E aí, por fim, eu coloquei a cooperação, né? Cooperação, como que a gente consegue manter as pessoas unidas, né? As pessoas, de repente, se sintam mais cada um por si nessa hora, né? Tem muita gente que tem essa sensação, né? Puxa, eu vou ter que olhar para o meu umbigo, eu tenho que sobreviver, foda-se o resto do mundo, né? E aí a gente vê isso quando as pessoas vão no supermercado comprando 6 meses de mercado, né? Querendo fazer estoque aí de papel higiênico, né? Porque acho que a gente vai viver o apocalipse, né? Então, são 3 sugestões que eu trouxe, só para mostrar o exemplo de novo, mas eu acho que é uma análise que vocês têm que fazer a caso com cada equipe, né? E cada equipe pode ser diferente, né? Dependendo do tipo de pessoas. Você pega, por exemplo, pessoas que são da área de venda, uma pessoa que está acostumada a estar na rua, que de repente se encontra dentro de casa,
o cara pira, né? Diferente de uma pessoa, por exemplo, financeira, que já está acostumada a estar na frente o dia inteiro do computador, e para essa pessoa estar no computador, né, dentro de casa, no coisa, claro que muda, mas não tanto, né? Diferente de uma pessoa que está perdendo o relacionamento com o seu cliente, que estava todo dia no cliente diferente, né? Então, todas essas coisas têm que ser avaliadas de equipe para equipe, tá? Isso aqui é importante. Então, vamos lá. Que tipo de plano de ação a gente poderia fazer, então? Então, com relação à fé, né? De repente, anunciar que isso é passageiro e que ninguém será demitido. Isso poderia ser uma mensagem que pode ser passado, né? Agora, se a gente promete que ninguém vai ser demitido, a gente não pode demitir as pessoas na semana que vem, né? Aí a questão da integridade que a gente estava falando agora há pouco, né? Mas, de repente, tranquilizar as pessoas, né? A gente não pode prometer aquilo que a gente não pode cumprir, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas que mensagem de esperança, né? Que mensagem de fé a gente consegue dar para as pessoas neste momento, né? E, segunda coisa, com relação à empatia, né? Eu vi muitas empresas fazer isso nas redes sociais, né? Lançar o mural online do meu home office, né? Com prêmio para as melhores fotos. Então, é uma ideia, né? Cada um, sabe, tirar foto, né, com sua família, tirar foto de onde ele está, e aí fizer tipo um tipo de concurso, alguma coisa assim, para que as pessoas realmente, né, tenham a oportunidade de mostrar o ambiente deles, que tenham a oportunidade de mostrar como eles estão fazendo as coisas, conectar as pessoas, né? E que cada um possa perceber um pouco, caramba, eu não imaginava que o cara trabalhava do sofá. Eu não imaginava que o fulano ele tinha filho. Eu não imaginava que o cara estava junto com a avó dele, né? Ou seja, isso faz com que realmente a gente se conecta, e a gente faz as pessoas se conectar, né? Então, é uma ideia, tá? Pode ter milhares de outras ideias. E com relação à cooperação? Então, com relação à cooperação, eu coloquei assim, poderia ser, de repente, se criar um café, um happy hour virtual diário, né? Para que as pessoas estejam conectadas, ou seja, a gente se conecta não para trabalhar, a gente se conecta para trocar ideia, para a gente se comunicar, e aí cada um abre a sua cerveja, cada um toma o seu café na frente da câmera, e a gente faz isso ao vivo. Eu vi muitas iniciativas também assim nas redes sociais, né? Então, como que a gente consegue também criar um espírito de equipe, né? Conectar as pessoas para dizer, gente, nós estamos à distância, mas a gente não está sozinho, a gente não está isolado, né? A gente está isolado fisicamente, mas não, a gente continua conectado, né? E a cooperação, a corresponsabilidade de todos continua sendo super importante para que a gente consiga os resultados que a gente precisa fazer nesse momento. Faz sentido para vocês isso aqui, gente? Um exercício... Eu tentei trazer uma coisa simples, tá? Mas é uma coisa que, se vocês fizerem, de repente faz isso, de repente não sozinho, faz isso com sua liderança, né? Propõe uma dinâmica para que cada um, enfim, elenca um pouco quais são as prioridades, quais são os planos de ação que cada um traz, né? Fazer um sistema de brainstorming, né? Cada um dá um pouco suas ideias, para que realmente seja uma coisa assim, né? que funciona, né? E comenta aí, quem quer comentar um pouco sobre isso? Como que você vê isso, Tânia? Aqui o Sidmar, né, tá falando aqui. Faz todo sentido criar um mundo virtual o mais real possível e nos tornar, de fato, mais conectado com a nossa equipe. Legal, Sidmar. É isso aí. A gente fala, né, que a gente é de uma geração, imagino que a geração é mais ou menos a mesma que a minha, né? Nós somos de uma geração em que nós vimos a internet chegar, né? E então a gente conhecer a vida sem internet e a vida com a internet, né? Já nossos filhos, a geração depois da nossa, nasceram com a internet, né? O primeiro dia do nascimento deles já estava no Facebook, né? A foto do nascimento já nasceram no Facebook. Então, para eles não existe um mundo virtual e um mundo real. Para eles, o mundo virtual é real, ou seja, é uma coisa só, né? Às vezes a gente separa essas coisas. Não, mas existe o mundo real e o mundo virtual. Para eles, não. Para eles é uma coisa só, né? Tá tudo real, né? Então isso é interessante, né? É uma visão muito de geração isso, né? E eu acho que realmente agora a gente tem que usar a tecnologia, tem muitos recursos para fazer isso, para a gente fazer isso. Olha, Tânia, parece... Sim? Pode falar, Ulrike. Na verdade, nós, como somos prestadores de serviço e na consultoria, nós tínhamos sempre team meetings segunda-feiras à tarde. Então, a gente continua fazendo isso. Demora um pouco mais agora, porque estamos mais distantes, mas nós sentimos também
a necessidade de ligar todos os dias para cada um individualmente, para ver como cada pessoa está. Porque Perfeito. tem pessoas que lidam melhor e eu acho essa atenção pessoal do François, eu ligar perguntando como você está, como está indo, como está sentindo, quais são os seus desafios, trabalhando sozinho em casa. Eu acho que as pessoas apreciaram. E até falaram, agora eu tenho mais tempo, porque a Fernanda não está mais me pedindo tanto. Eu não tenho mais 3 horas de transporte. Eu achava bacana que alguém admitindo que tinha tempo disponível para fazer mais, sabe? Perfeito, legal. Então, acho bom. Mas somos uma pequena empresa, não dá para fazer talvez com 200 pessoas, mas acho esse contato pessoal também é uma coisa muito pessoal, mesmo se através do telefone. Não é falando no WhatsApp, é veramente ligar, como nos velhos tempos, ligar e falar. É isso aí. Muito bom. É por aí, Ulrike. Acho que, na verdade, manter as pessoas conectadas, acho que isso é o principal agora, né? E manter se conectar, então trabalhar essa questão da empatia, escutar bastante, né? E quando a gente consegue fazer isso, como você falou, nem todas as empresas podem fazer, dependendo do volume de pessoas, mas o máximo que a gente puder fazer de ligar para as pessoas, perguntar como está, como que está a família, se tem alguém que pegou de repente, alguém está infectado na família, sabe? Então, são coisas que... Sim, pode falar. Sim, como a Tânia escreveu, esse contato virtual, mas virtual no sentido verdadeiramente ligar, pelo menos, não, sabe, falar, não trocar mensagens. Não, fazer ao vivo, escutar a pessoa, né? A pessoa se sentir escutada de verdade, né? Não, e do outro lado, é muito interessante você ver também a produtividade das pessoas individuais, sabe? Porque se você estabelece metas e diz o que cada um está fazendo, é até mais fácil controlar o que está sendo feito para cada um individualmente quando está no escritório. Legal, muito bom. Osvaldo, você queria falar alguma coisa? Sim, eu queria complementar o que nossa colega está falando. A gente adotou o home office aí também esses dias. Né? A gente tem em média aí em cada escola, as escolas maiores aí, cerca de 30, 35 colaboradores trabalhando em cada uma delas. Uma parte delas ficou mesmo parado, que é a parte comercial, que a gente começou a fazer alguns testes, como que a gente poderia fazer matrícula à distância, né? Mas as aulas, a gente montou aulas aí num curtíssimo espaço de tempo para conseguir entregar conteúdo para os alunos. E a orientação que eu dei e que o pessoal tem feito essa semana é todo dia às 8 horas, a gente usa essa ferramenta Zoom, a gente já usava, né? Mas às 8 horas, que é o horário que começa o trabalho, todos se conectam no Zoom e fazem ali junto, fazem um momento, fazem uma oração. Se alguém quiser falar alguma coisa ali, já fala. E põe todo mundo no estado, todo mundo se sente conectado. E eu pegando feedback com o pessoal agora à tarde, numa reunião que eu fiz com os gerentes, eles falaram que parece que eles estão trabalhando mais. A sensação é que eles estão trabalhando mais. Eu falei, que na verdade vocês estão conectados com as pessoas e com o trabalho. Quando a gente está todo mundo no mesmo espaço, às vezes a gente está lá, mas não está lá. Né? E o que aconteceu com esse home office, com essa conexão, é que dá a impressão de ter mais coisas para resolver e mais coisas para fazer. Eu sinto que isso vai trazer um benefício para a nossa retomada. A gente vai conseguir aproveitar esse momento para voltar muito mais conectado e com muito mais atenção para o detalhe de cada um, né? O que a gente percebeu, Osvaldo, isso aqui em todos os... né, a gente tem praticado bastante com nossos clientes essas lives, né, essas conexões ao vivo, né, utilizando o Zoom, e que as reuniões são cada vez mais, são mais objetivas, são mais intensas, as pessoas vivem com mais intensidade, né, então acaba ficar mais focada. Então eu acredito que vai ter benefício isso, né? Sim. Porque assim, quando você começava as reuniões, né, de presencial, aí eu falava do tempo, falava da política, falava da novela, né? Hoje as pessoas são muito mais... Todo mundo fala um pouco do coronavírus, é inevitável, mas as pessoas acabam sendo mais focadas, porque elas estão na frente de uma tela, elas estão na frente do computador, então assim, acabam olhando para aquilo que interessa, né? Eu acho que isso é bem positivo, né? Isso mesmo. Legal. Muito bem. Deixa eu ver aqui o chat aqui. A Tânia, Tânia dizendo, né? Parece que a gente conversou antes dessa live, né? Estamos alinhadíssima. Gravei um vídeo para a Rigor News.
Eu falei exatamente isso. Então, bom, acho que não tem novidade, eu não estou inventando nada. Acho que tem muitas coisas que eu acho que são consenso mesmo. Tem umas coisas que acho que a gente sabe, mas o fato de colocar palavras em cima, o fato de colocar ferramenta em cima, nos ajuda a concretizar isso, materializar isso e potencializar isso na nossa vida, né? Acho que isso é o lance, né, dessa ajuda, porque eu acho que eu não estou trazendo nenhuma novidade para ninguém, né? Acho que a confiança, todo mundo sabe a importância que tem, né? O Mike está comentando aqui, ó, tenta fazer o teste do telefone discado com alguma criança millennial hoje, né? Passa o número do telefone e peça para a criança ligar para um tal número com número analógico, né, de disco, né? É verdade, eu tive um telefone a disco ainda quando eu era criança. Brincadeira divertidíssima com crianças de 7 a 10 anos de idade hoje, né? O mesmo mais velho, legal, muito bom. A Tânia depois está falando, né? Tem falado que o distanciamento social não quer dizer distanciamento emocional. Muito bom. Nosso contato virtual, interesse genuíno pelo outro, tem muita importância em tempos de quarentena. Muito bem. É isso aí. É isso aí mesmo. Legal. O Michael está falando também, né? Trabalhando muito mais, mas muitas mais vezes bem mais eficiente. É isso aí. Acho que é bem por aí mesmo, né? Legal. A Tânia depois, assunto paralelo. Dicas para professores bilíngues, né? Legal, tá colocando aqui um link, compartilhando aqui. Legal. Muito bem. Bom, eu trouxe aqui um videozinho também, né? Eu acho que a gente está num momento, né, em que a gente tem que trocar a roda andando, né? E aí, às vezes, as pessoas não entendem o significado disso, né? Então, eu trouxe um vídeo que literalmente apresenta como se troca uma roda andando. Vamos lá. Enfim, basicamente isso, né? Isso é fácil? Não é fácil, não é dado para qualquer um, mas é o que nós temos que fazer, né? Nós temos que rodar vários pratos no mesmo tempo. Esse é o nosso papel de líder, quem é empresário, quem é chefe de empresa, né? Líder. Nós temos que continuar tocando os negócios, a gente tem que tocar a família dentro de casa, tocar os filhos, né? Fazer tudo isso aqui no mesmo tempo. A gente não está acostumado, mas com certeza nós vamos aprender muito com isso, né? Então, eu acho que é um momento que o convite que eu faço para vocês é olha para as oportunidades em vez de olhar para as fatalidades, né? Que oportunidade a gente tem de aprender, de mudar as coisas, de inovar, de repensar nosso negócio, repensar as relações que a gente tem, né? Repensar até os processos, né? A gente está percebendo que a gente está trabalhando mais online, que a gente está trabalhando mais de forma mais eficiente. Então, de repente, até mesmo sem coronavírus, como que a gente consegue, de repente, adotar algumas práticas que a gente, né, agora, meio que na raça, né, meio que forçado, a gente teve que fazer e que deram certo, né? Então, ser positivo, né, promover confiança, acho que esse é o negócio agora.